Esté Nobre. No dia 13 do 12º mês, que é o mês Esté Nobre. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniam para atacar aqueles que queriam destruir. E ninguém podia resistir, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os satrapas, os governadores, os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre ele. Porque Mordecai era grande na casa do rei e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo, fazendo com seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Passandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Formasta, Aridai, Vaizata, que eram os 10 filhos de Amon, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, porém o despojo não tocaram. No mesmo dia o rei foi informado do número dos mortos na cidade de Suzã. O rei disse a rainha Esther: na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e 10 filhos de Amon. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse: se for do agrado do rei, permita que aos judeus de Suzã, que também amanhã façam segundo o decreto de hoje, e pendurem em forca os cadáveres de 10 filhos de Amon. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã. Os cadáveres dos 10 filhos de Amon foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã. Porém, o despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que odiavam, porém o despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar, no dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês, descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem no dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquete e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, ao de perto e ao de longe, ordenando-lhe que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos povos. Assim os judeus aceitaram como costume que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o fogo, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por carta que o plano perverso de Amã
recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e seus filhos fossem enforcados. Porém, esses dias são chamados de Purim, do nome por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhe havia acontecido. Os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes, de todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar estes 2 dias, segundo o que lhe havia escrito a respeito dele, no tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer dos judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, o judeu Mordecai, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do rei de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhe haviam ordenado, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre sua descendência a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim, e se escreveu no livro